Pronto, já está gravando. Então, bem-vindos à nossa reunião do Conselho, a nossa última reunião do ano 2020. E aí, hoje nós temos algumas pautas bem específicas, como a Lei Aldir Blanc, o GT do terceiro edital do Prêmio Herbert Holletz, alguns informes sobre o Festival Multicultural Blumenau Online, feedbacks, e também informes sobre a Lei Aldir, né, como está tramitando e tudo mais. Então, de praxe, né, aqueles trâmites iniciais, aprovação da ata. Então, vocês receberam essa semana a ata que a Thay mandou para vocês da nossa última reunião. Ela até pede um pouquinho de desculpas, porque foi corrido nesses últimos dias e semanas por causa da Lei Aldir Blanc, né? Então, o pessoal do fundo teve que ficar focado realmente nesses trâmites ali. Então, atrasou um pouquinho a ata, mas ela mandou no e-mail de vocês. E aí, todo mundo teve acesso aos conselheiros, né? Os conselheiros tiveram acesso à ata, então, se alguém tiver alguma coisa para incluir, questionar, alguma coisa sobre a ata, alguma dúvida, pode perguntar, senão podemos colocar ela em aprovação. E aí, quem aprova a ata, pode escrever ali no chatzinho que está de acordo com a ata enviada. Dos conselheiros, né? Show. Então, ata vencida. E aí, a gente vai para a primeira pauta, que é a pauta do GT, do edital do terceiro prêmio Herbert Holletz. E aí, pessoal do GT, Soila, Diego, querem puxar a frente? O que ata por aí, gente? Ainda não. Ainda não, mas acho que a gente pode avançar de boa, né? Acho que tranquilo. Sim. Não, então, assim, né, sobre o nosso edital, a gente teve a nossa primeira reunião realmente agora ainda no mês de dezembro. Nós estamos vendo a questão ali de qual valor realmente vai ser investido, mas a princípio a gente tem 550 mil de repasse, né? Só que esse ano a gente vai ter um gasto menor com parecista, porém a gente conversou no grupo para fazer um investimento, né? Para a questão de fazer as inscrições online, tá? Até por isso que eu perguntei do que há, depois vou passar a palavra ali para o Diego também, para ele falar um pouquinho sobre o sistema, como a gente pretende trabalhar, e aí a gente teria que aprovar já um valor de 12 mil reais, tá? Para esse investimento, que é um investimento ao longo de 2 anos, para esse nosso sistema. E eu vou passar agora, enquanto o Kia também não está por aí, eu vou passar a palavra para o Diego, para ele explicar um pouquinho, que também foi ele que viu e conversou com o Kia, e foi uma decisão assim do nosso GT em fazer esse investimento nesse momento, né? Por diversas questões que o Diego vai abordar ali, tá bom? Aí eu passo a palavra para o Diego. Legal. O Kia também chegou. Já chegou na reunião aqui, mas eu acho que eu posso fazer uma introdução e depois, quem tiver dúvidas, de repente direciona para ele, né? Mas essa discussão de a gente digitalizar o processo de inscrições do Herbert Holletz é algo que a gente vem conversando há bastante tempo, e agora a gente viu, e todo mundo, nesse momento de pandemia, teve acesso a diversos editais em formato online, né? Vários sistemas de inscrição e tal, dos mais variados tipos, e a 2.Zuna, que é a empresa do Kia, né? Que, enfim, acho que dispensa maiores apresentações, ele já foi contratado para fóruns, para conferências, assessorias, né? Inclusive da própria Anvi, agora é a Sinvi que fez a contratação disso. Eles desenvolveram um sistema de inscrições que nós usamos aqui em Blumenau, da Aldir Blanc. Então, aqui eu acho que grande parte das pessoas que estão aqui na reunião acessaram a plataforma, viram, né, como foi muito mais fácil a gente fazer a inscrição. Obviamente, né, não tem comparação, você tem que levar 2 envelopes na Praça do Cidadão e você fazer online em qualquer outro sistema, né? Eu estou em reunião, tá? Posso falar mais tarde contigo? Tere, teu microfone está ligado. Tchau. Peraí. Ó, Tere, seu microfone está ligado aí. Acho que foi, obrigado.
E então, acho que a maioria das pessoas aqui utilizou o sistema de inscrições da Aldir Blanc, e eu acredito que todo mundo, eu acho que entendeu muito bem a plataforma, de fácil utilização, de fácil acesso, todas as informações muito claras, muito explícitas ali, eu acho que muito bem produzido, eu acho que principalmente pelo que e a equipe dele estar envolvida com projetos, inscrições, então a gente conseguiu pensar, eles conseguiram pensar num sistema que contemplasse melhor todas essas demandas. Ô, filho, baixa um pouquinho o volume pro pai, por favor. E a nossa ideia de digitalização do processo partiu dessa questão de, vamos contratar um sistema para fazer as inscrições do edital aqui em Blumenau. Legal. A questão é que daí na própria reunião já surgiu essa ideia de conversar com o QA, porque o sistema está pronto, né? A gente precisaria fazer adaptações para especificidades do nosso edital de Blumenau. E nessa conversa com o QA, ele disse que o sistema está pronto, está rodando, eles estão recebendo diversos feedbacks de várias cidades que estão utilizando esse sistema. Acho que depois o QA pode até trazer a quantidade de municípios que estão utilizando essa plataforma que eles desenvolveram. E essa plataforma está pronta, a gente precisaria fazer adaptações para o nosso edital de Blumenau, né? Todo mundo aqui, a maior parte já utilizou, nas conversas que a gente fez, inclusive ontem fizemos uma reunião do GT, o Ivan estava participando também, ele falou que enquanto secretaria, né, enquanto análise de documentos e pareceres, que foi o que eles fizeram agora na Aldir Blanc, eles aprovaram demais o sistema também, acharam que foi a melhor forma, agilizou demais o processo deles de análise, né? Porque tudo acaba se tornando online, né? E isso, com certeza, vai facilitar a vida dos pareceristas também, que vão fazer todo esse acesso online. E daí, quem trouxe, inclusive, a ideia do sistema foi o Ivan. Eu acho que ele sentiu essa necessidade, viu como foi importante, e o feedback dele bastante positivo, né? Falando que até quem não tinha experiência em projeto acabou conseguindo, enfim, desenrolar, eles conseguiram dar um suporte muito fácil também, pelo sistema ser bastante intuitivo. E daí a primeira proposta que surgiu foi de a secretaria adquirir esse sistema. Né? Não, primeiro era, vamos comprar esse sistema, mas vamos utilizar recurso do fundo. Né? Mas no primeiro momento eu fui a primeira pessoa que levantou a bandeira e falou, cara, não, o recurso do fundo é para projetos, não vamos gastar dinheiro com isso. Mas a gente decidiu que a gente ia fazer orçamentos, e nesse contato com o QA, ele explicou, né, todo esse processo que eles estão agora de receber feedbacks, de otimizar o sistema, e do interesse deles também de que os municípios utilizem esse sistema também. Né? Existe até uma conversa da Sinv comprar o sistema e etc., mas assim, é algo que está muito embrionário ainda, né? E a gente tem uma urgência, assim como acho que todos os municípios que têm o seu fundo de cultura, né, tem essa urgência, principalmente a gente aqui, que ainda tem questões da lei, que quem está na Aldir Blanc não pode participar do fundo, etc., né? Então, a partir disso, ele explicou esse funcionamento, poderia se adaptar ao sistema de acordo com as necessidades da página, inclusive do edital, inclusive a gente poderia transformar aquele sistema ali no próprio portal do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, né, onde a gente poderia incluir páginas com históricos dos projetos já aprovados, informações desses projetos, fotos desses projetos, para acesso público, né, que é uma coisa que hoje a gente não tem, a gente não sabe, a gente tem que pesquisar, enfim, fotos mesmo, não existe nenhum local que estão organizadas essas fotos dos projetos, por exemplo, né? A gente tem relação de aprovados lá no site da secretaria, por exemplo, mas a gente precisa de algo mais encorpado, né? E já que todas essas informações são de acesso público. Então, existem todas mais essas facilidades também, que a gente vai poder ter um portal do fundo, né? A gente já discutiu que isso não é um portal do conselho, não é um site do conselho, é do fundo, né? Informações direcionadas do Fundo de Cultura. Como o Rio do Sul já tem também, eles têm o site do sistema, né? Inclusive foi QA que participou de toda a implantação disso, smc.com.br, se eu não me engano. Depois eu posso trazer o link aqui, mas lá estão sistematizadas todas as informações do conselho, do fundo, editais, né? Tudo num local só. Então acaba facilitando demais a vida de todos, né? Desde produtores, proponentes, artistas, imprensa também, que de informação, a Nani relatou muita dificuldade em levantar essas informações também. Então, tudo isso vem para facilitar, né? Então, assim, eu tentei trazer aqui alguns pontos importantes em relação à necessidade de a gente ter um sistema, né? Que é agilizar o processo de inscrição, de análise, de resultado também. A organização de informações de editais já contemplados, né? A gente tem um repositório dessas informações aí.
E também essa urgência de a gente organizar essas informações, esses dados e termos um sistema para inscrições online, que eu acho que já passou da hora. E daí também pode até haver o questionamento, tipo, mas por que a gente não faz via Google, né? Podemos fazer também custo zero? Pode, mas eu acho que a gente precisa ter um sistema que otimize o processo de todas as pessoas, não somente de quem se inscreve, mas de quem vai analisar e vai habilitar os documentos desse edital, e para os pareceristas também, que vão estar totalmente dentro do sistema, e toda essa análise vai ser feita por lá. Então, com certeza o resultado vai ser mais ágil e mais rápido, né? Porque é um computador fazendo cálculos, né? É basicamente isso, assim, né? Então a gente evolui demais esse nosso processo. E também aí a gente traz essa questão do custo, né? O QA trouxe o quê? O valor de R$500 por mês, R$500 mensais a gente vai pagar para a gente poder utilizar esse sistema e contar com o suporte e assessoria da 2.Una durante todo o processo de utilização desse edital, dessa plataforma. Inclusive, fazendo as melhorias que o conselho achar necessário e importante que haja dentro da plataforma. Óbvio, a gente precisa entender que tem melhorias que são mais rápidas e tem melhorias que levam mais tempo, né? A gente está falando de desenvolver. Mas a plataforma, como ela está agora, ela já está completamente utilizável. Todo mundo aqui utilizou, todo mundo se inscreveu, né? Tipo assim, o que eu até reforcei ontem no grupo no GT ali, foi que, poxa, até o termo de compromisso foi gerado diretamente dentro do sistema ali, né? Então, assim, agilizou demais todo o processo. O que a gente precisa aqui é automatizar processos para a gente não demandar demais da equipe da Secretaria de Cultura, que já é super reduzida, né? Ivan tá sempre, né, fazendo um trabalho enorme. Elton, inclusive, iniciou a reunião com um pedido de desculpas, porque a ata demorou um pouco para chegar, porque a galera estava focada em outras demandas, né? Então, a gente sabe da correria de todo mundo lá, e a gente está aqui, enquanto conselho, para pensar junto com a secretaria e nós encontrarmos melhores soluções para a cultura da nossa cidade, né? Eu acho que é isso que a gente precisa entender. R$500 mensais para a gente ter esse sistema com contrato mínimo de 2 anos. Essa foi a proposta do QA, e depois do primeiro ano ter o reajuste de acordo com a inflação, né? Eu acho que uma negociação bem tranquila, né? E daí, assim, eu bati na tecla que quem deveria contratar esse serviço era a Secretaria de Cultura, com recursos da Secretaria de Cultura, porque, né, o edital a gente precisa ter recurso para premiar projetos, né? E daí a gente entrou nessa discussão, né? Por exemplo, a agilidade na contratação desse serviço via fundo seria muito maior do que se a gente fizer via secretaria, que a gente sabe que tem trâmites bem complexos, né, para qualquer tipo de pagamento. A gente está falando de fazer um pagamento desse primeiro ano no valor de R$6.000, né? 12 parcelas de R$500. Então a gente já está pensando em fazer esse pagamento integral, só para a gente saber de quanto nós estamos falando aqui, né? O conselho ele pode utilizar até 10% do recurso do fundo para ações próprias, para formação, enfim, para atividades do conselho, né? E esse recurso nunca foi utilizado, assim, pelo que eu lembro, assim, nunca teve ações onde 10% do fundo foi utilizado, sendo que hoje 10% do fundo corresponde a R$50.000, né? É bastante dinheiro, né? Então, a gente está falando de R$6.000, né? De utilizar uma parcela bastante pequena desse recurso, e que, assim, não, com certeza, todo mundo aqui entendendo de produção como nós entendemos, a gente sabe que R$6.000 para um projeto também não vai fazer cócegas, né? A gente não está criando um rombo no nosso edital em recurso, porque a gente está utilizando R$6.000 para fazer um investimento numa plataforma que vai otimizar todo o processo e vai facilitar a vida de todos os envolvidos no edital, né? Beleza, a gente vai conseguir agilidade nessa contratação. Ivan, inclusive, falou que a gente não precisaria abrir licitação para isso, né? Que existe uma forma de a gente fazer uma contratação direta dentro desse valor. Eu acho que o ponto mais importante aqui nós sabemos que a responsabilidade de toda a gestão do edital, tudo, é da Secretaria de Cultura. O Conselho está aqui para dar suporte, né, para pensar junto, ajudar a elaborar o edital dentro das possibilidades, dar o suporte ali na escolha dos pareceristas, etc., né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais afunilar essa parceria, que eu acho que é o que a gente vem sentindo, né? Às vezes um pouco
a duras penas, às vezes, mas a gente vem tentando se colocar mais e mostrar que o Conselho, ele está na base da Secretaria de Cultura, e a Secretaria de Cultura precisa estar cada vez mais integrada ao Conselho de Cultura para que a gente possa pensar em soluções conjuntas, né? A gente precisa entender que a gente está trabalhando pelos mesmos objetivos aqui. O Conselho não é contra a Secretaria, e a Secretaria não precisa ficar só na defensiva quando o Conselho solicita ou demanda qualquer coisa. Então, eu acho que esse é o maior exemplo de que, assim, quem já deveria ter resolvido isso há bastante tempo é a Secretaria de Cultura, que deveria ter pensado numa forma melhor de inscrição, numa forma melhor de otimizar o processo de análise, de prestação de contas, porque acaba sobrecarregando toda a equipe da Secretaria. Desculpa, eu estou falando toda hora fundação, mas é Secretaria. E a gente está aqui sendo propositivo, né? A gente foi atrás, a gente buscou, né? Existe um sistema pronto que atende a demanda, que a gente já teve o feedback dos próprios servidores da secretaria dizendo que vai facilitar o processo. Eu, enquanto produtor e participante do edital, achei bastante fácil de utilizar a plataforma. Eu acho que todo mundo aí que utilizou também pode trazer o seu feedback, né? E a ideia seria a gente implantar isso para o nosso edital já 2020/2021 aí, do Herbert Holitz. A gente vai fazer todo esse processo online, tá? Essa foi basicamente a apresentação, algumas justificativas do que a gente está trazendo aqui. Para aprovar. O GT fez uma discussão ontem, a gente ficou 1h30 conversando a respeito disso, debatendo, contrapondo, né, de uma forma bastante propositiva, e não é a primeira vez que a gente se encontra, né, já houveram outros encontros também, então existe uma galera que está dedicada, pesquisando, trabalhando, lendo, conversando, debatendo, para trazer coisas mais encaminhadas e a gente possa ser cada vez mais assertivo nas nossas decisões aqui e sendo proativos nas nossas propostas também. Né? A gente está trazendo uma proposta aqui embasada, com valores, com justificativas, né? Então é muito importante que os contrapontos sejam no mesmo nível, né? E não tipo, não, eu não concordo porque eu não acho legal. Não, tipo, vamos embasar a nossa conversa para a gente conseguir ter um debate de verdade aqui, né? Caso haja contrapontos, tá? Então, essa foi a explanação geral e... É isso, eu não sei se o Kiada quer fazer alguma fala ou quer aguardar alguém se posicionar de alguma forma. Eu vi que o Rafa já está inscrito ali, né? Então, de repente, a gente abre para ele, né? Acho que a Soila só queria te complementar. E aí a gente pode passar para o Kia e para o Rafa daí. Só queria complementar que a gente também conversou no GT a questão de fazer a avaliação online também, que foi uma coisa que trabalhamos para o pessoal do fundo, justamente porque não era um sistema específico, tá? E que a gente também vai, no fim, a gente vai ter uma redução do custo que a gente vai, né, ter com a avaliação dos projetos, como a gente teve. Então, por isso também pensa-se, né, em usar esse valor nesse momento que a gente economiza com os parecistas, também para já investir nesse sistema, tá? Era só isso que eu queria complementar, daí eu acho que agora é o Rafa que está inscrito. Pode passar para o Rafa e depois a gente ouve o que há, então. Então tá, Rafa, pode se manifestar? É que eu não vejo ele aqui. Deixa eu abrir a câmera. Não sei se dá para ver ou não. Boa tarde, né? Por mais que eu oficialmente não esteja mais no conselho, mas eu acompanho as discussões e sempre volto aqui quando eu consigo. Sobre o sistema que o Diego trouxe agora para a gente, essa proposta. A gente já discute há um tempo de fazer tudo online, eu super concordo que a gente tem que lutar para que seja online, tanto a avaliação, quanto a inscrição, quanto todo o processo. Eu só realmente fico na dúvida sobre várias questões levantadas. Uma delas eu não concordo que é o Conselho que tem que arcar com essa despesa, é função da Secretaria de Cultura, e se a Secretaria de Cultura que nós temos se posiciona que não tem dinheiro, então ela que arque com as consequências de não ter dinheiro e de assumir que é isso que a gente tem para Blumenau, é a Secretaria que está aí. Não é o Conselho que tem que fazer isso. Eu acho que o Conselho tem que cobrar, sim, que a Secretaria de Cultura faça a parte dela. E trabalhar junto, como o Diego trouxe, acho super importante, mas não tomar para a gente, tomar para o Conselho decisões e ações que são da Secretaria.
A gente acabou de ver no começo da pandemia que foi o conselho que fez um primeiro edital que pensou mais no artista em fazer ações para auxiliar no início da pandemia, e agora a gente está vendo de novo o conselho tomar para si uma responsabilidade que é a da Secretaria de Cultura. Então, eu acho que tem que ser arcado pela Secretaria para o sistema. Outra coisa, eu acho problemático a gente pensar em uma empresa privada ter esse portal como fundo e a gente alugar de uma empresa privada. A gente deveria ter, sim, a partir da Secretaria, a compra de um sistema para que seja público e que não precise sempre estar alugando de uma empresa privada, seja qual for. Entendo que a gente está no meio de uma pandemia, acho que a gente pode, talvez, tomar uma decisão como conselho emergencial de, ok, então o conselho esse ano vai fazer isso, vai alugar esse ano porque é a pandemia. Ok, eu até concordo, mas é preciso não perder de vista que é responsabilidade da secretaria. A gente não pode assumir essa responsabilidade como do conselho. A gente não sabe quem vai assumir a secretaria na próxima gestão do Mário. Pode ser o Rodrigo, pode voltar o último que estava. Independente disso, a gente não pode achar que o conselho tem que tomar essa frente. E outra coisa que o Diego comentou, que eu anotei aqui, que é fazer esse portal do fundo, né? Com todas as informações, com todo esse histórico do fundo. Eu acho que precisa sim acontecer, mas daí, repito o que eu disse, não acho que tem que ser no site de uma empresa privada e não acho que tenha que ser algo vinculado a esse sistema. Tem que ser algo, de fato, que seja feito pelo poder público, que tem, é claro que vai ser contratada uma empresa talvez para fazer o sistema, para fazer o site, mas ela precisa ser do poder público. A gente tem que cobrar do poder público a responsabilidade que é dele. E se ele não tem em Blumenau, é o poder público que a gente tem. É isso que eu tinha para a gente discutir. Show. Temos escrito também Pedro. E aí acho que o que Boa pode tarde. Posso falar? complementar. Pode. Vou ser bem rápido. Eu concordo plenamente com o posicionamento do Rafa. Eu acho que essa despesa ela tem que vir da secretaria e não do fundo, até porque o fundo tem por objetivo fomentar os projetos. E também queria incluir que nessa plataforma, por mais que foi maravilhoso fazer inscrição pela plataforma, a gente tem que pensar também no processo de assinatura desses contratos, né? O Underme, por exemplo, eu vou usar esse de exemplo, que a assinatura é feita digitalmente, né? A gente ainda com a plataforma do 2 pontos, ainda passa pelo processo de ter que digitalizar documento para mandar. A gente está em 2020 e precisamos pensar em ferramentas que nos facilitem nesse processo, né? Eu acho que isso é uma coisa também a se pensada e é óbvio, né, que se isso for uma escolha do coletivo, se for essa empresa que vai fazer a sistematização do prêmio do Rollets, é uma coisa a ser pensada e ser discutida também, né? Show. Kiá, você tá por aí? Bem-vindo. Boa tarde. Nossa reunião. Sempre bom te ter aqui, amigo. Bem-vindo. Então, Pode gente, falar. eu ouvi as falas do Diego Lotin, do Rafa e do Pedro. Vou fazer umas rápidas considerações e falar um pouquinho do sistema como ele está. Então, vou começar comentando as falas que foram feitas, né? Em primeiro lugar, dizer que esse sistema é um sistema que ele está em desenvolvimento. Né? Tanto que a gente não está comercializando ele para outras prefeituras. A proposta que surge de Blumenau ela é super interessante para a gente, porque a gente entende como um aprendizado para o sistema ficar melhor. Né? Esse valor é um valor muito baixo, se a gente for pensar na solução ofertada. Mecanismos parecidos, como, por exemplo, Prosas, cobram um valor de R$6.000 por edital gerenciado. E o mecanismo, por exemplo, como o Prosas, ele só te oferece a parte de inscrição e avaliação. Não tem a parte de transparência, acompanhamento e prestação de contas. O que a gente desenvolveu é a possibilidade de um sistema criar uma página
e essa página pode ser totalmente alimentada e adaptada à realidade do momento, então pode se tornar a página do fundo, pode se tornar a página do sistema de cultura. Além disso, tem a parte de inscrição, tem a parte aí sim de execução do projeto, tem o portal de transparência, é por esse mesmo sistema que vão ser feitos os relatórios de atividades. Então, é uma solução completa do início ao fim, com um único ID, né? Todos os arquivos ali dentro estão organizados para dar uma tranquilidade para quem faz a gestão. O Ivan e a Thay podem relatar que mesmo com o sistema não foi um processo simples, né? O sistema está em construção, eram muitas informações, mas mesmo com as dificuldades impostas, sem o auxílio de um sistema, a gente não teria conseguido fazer esse processo de uma forma tão ágil, né? Ele gera uma série de economias administrativas durante o processo de gestão de um edital, por exemplo. O que está pendente ainda, né? A integração do site desse sistema ao site da prefeitura. Isso foi uma medida emergencial, porque não tínhamos tempo de configurar isso com cada prefeitura, mas a ideia é que quando a pessoa acessa, ela não seja redirecionada para uma página 2.zuna, e sim que ela fique na página do município, né? /sistema, e aí, a partir disso, todos os avisos, todas as informações vêm com o logotipo do município, o nome do município, e que não tenha esse redirecionamento para uma página da 2.zuna. Só que a gente não teve tempo para fazer essa instalação em cada município, e foi uma alternativa que nos pareceu viável dentro do contexto que a gente tinha para operacionalizar ele em tantos municípios. Então, hoje ele está funcionando em 22 municípios, ele já tem vários pontos adequados à norma da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor recentemente. Todos os dados são criptografados, e quando a gente pensa em sistema, é interessante a gente pensar duas coisas. Primeiro, que os sistemas públicos, por exemplo, o Estado de São Paulo acabou de fechar um acordo com o Prozas. O Prozas vai gerir todos os editais públicos de São Paulo. Isso porque o poder público não consegue ter a capacidade de desenvolvimento e de suporte como uma empresa privada, né? Vejam o governo do estado, o IDCult, ele também foi um desenvolvimento contratado, né? Agora o Mapas Cultural teve a contratação de uma equipe que aí sim deu conta de deixá-lo funcionando, mas ainda não funciona no mobile, ou seja, os desafios existem, né? Eu acho que não há problema de ser uma iniciativa privada contratada, seja para fornecer um sistema, ou seja para fazer um trabalho, desde que haja gestão disso. A gestão disso é pública, né? Então, não tenho essa visão de que não pode ter uma empresa ajudando nesses processos. Pelo contrário, tanto acredito que topamos, né, o desafio de desenvolver um sistema para ajudar na gestão pública de editais. Então, tem essas questões. A licença que a gente forneceria para Blumenau, caso Blumenau queira, é uma licença de uso chamada tal como está, né? Ou seja, a gente está oferecendo o sistema como ele está hoje. Né, ele está funcionando dentro das limitações que ele tem hoje para a gente fazer junto eventuais melhorias, mas também não podemos garantir que todas as solicitações serão atendidas de um dia para o outro, ou de uma semana para outra, porque algumas demoram desenvolvimento e tudo mais. Mas ele já está funcionando, né? E aí, claro, a nossa assessoria para o que for necessário durante esse processo que ele seja viável, né? Então, a primeira coisa seria a instalação desse sistema no servidor da prefeitura para que ele fique com a cara do município, e todas as melhorias a gente vai disponibilizando conforme forem ficando prontas. Um custo de um sistema desse, para vocês terem base, de desenvolvimento a partir do zero, gira em torno de R$80 mil. Quando ele estiver pronto, né? Hoje a gente estaria talvez em 70% desse caminho. Então, não sei se compensaria em todos os casos o desenvolvimento, mas existem outras ferramentas que podem ser pesquisadas, né? A 2.zuna não é a única que oferece essa solução, mas é a única que oferece essa solução do início ao fim do processo, considerando o portal de transparência, considerando relatório de atividades, considerando todo o fluxo, né? Até mesmo o IDCult, até onde eu vi, ele está indo até a parte de início do desenvolvimento do projeto, mas depois o relatório de atividades sai do sistema também. E não tem um portal de transparência que seja com foto, com informação da iniciativa cultural, porque mais do que a transparência financeira, que é importante, é a cidade poder ver o que esse fundo promove, né? Quais são as ações que ele realiza, poder ter indicadores, né, de quantas pessoas são impactadas, qual que é o benefício social do mecanismo. Eu também tinha essa visão de que
uma despesa do fundo, as despesas do fundo, de uma forma geral, devem ser só para o financiamento de projetos, mas se a gente for olhar para uma perspectiva da sustentabilidade do mecanismo, faz sentido de que despesas administrativas essenciais estejam previstas dentro do fundo, porque essa é uma despesa que não é mudada com a mudança de gestão. Né? Ao contrário de uma eventual mudança na secretaria, o sistema, ou enfim, as questões que vocês contratarem como fundo, continuam em operação e continuam funcionando, sem ter um grande impacto de uma eventual mudança de gestão ou mudança de formato de gestão dentro das secretarias. Esse é um ponto que eu acho importante a gente trocar uma ideia também. Né? Aí, com relação ao formato de disponibilização do sistema, eu entendo que como hoje Blumenau já tem a nossa plataforma para gerir Aldir Blanc, seria mesmo migrar, sabe? Levar esses projetos da Aldir Blanc para um portal do fundo e adaptar essa página e deixar um sistema único, não fazer a parte, né? Deixar integrado, mesmos logins, mesmas senhas, melhorar as caixas de usuário, melhorar as funcionalidades. Tem outras funcionalidades que a gente quer implementar, como, por exemplo, a assinatura eletrônica. Essa assinatura de termo online, a gente começou a desenvolver na segunda-feira, se eu não me engano. O Ivan pode depois até dar um feedback, para a gente conseguir deixar pronto ontem. Então, assim, foi tipo uma correria para que pelo menos a gente conseguisse disponibilizar isso para vocês utilizarem, porque é o município de longe com o maior número de inscritos e de projetos, e isso já deu uma tranquilidade nesse processo. Quanto às cartas de anuência, a gente quer disponibilizar também uma funcionalidade que vai bastar incluir o nome da pessoa e e-mail, e aí o sistema vai pedir a carta de anuência por e-mail, a pessoa assina digitalmente. Agora, não posso dizer quando, né? Não posso dizer, olha, em janeiro isso está pronto. Eu não sei se isso está pronto em janeiro. Tem algumas outras questões prioritárias que a gente recebeu de feedback de município. A responsividade do sistema, né, a forma com que ele se comporta tem que ser aprimorada, mas dentro de como ele está hoje, seria uma parceria interessante para a gente, entendendo como uma trajetória de aprendizado, tanto para o município quanto para a gente. Né? Agora, o que é importante? Por que eu comentei com o Diego que o interessante seria fazer um contrato de pelo menos 2 anos? Porque a gente está lidando com um banco de dados. Então, assim, se for mudar de sistema, seja agora, seja ano que vem, seja em outro ano, o trabalho de migração é muito demorado e é muito custoso, porque esses bancos de dados estão em tabelas específicas de um sistema específico e não dá simplesmente para você exportar e importar numa outra plataforma. É praticamente começar do zero, sabe? Às vezes é mais fácil você não importar dados, porque o custo disso é muito alto. Então, essa migração de dados ela é algo bem onerosa, então é uma decisão importante que vocês têm a tomar, porque numa eventual transição isso não é simples, tá? Por mais que a gente disponibilize todos os arquivos para vocês, não é simples subi-los novamente dentro de um novo sistema, porque cada usuário tem uma chave, cada arquivo está criptografado dentro de uma chave que é do sistema, então não é simplesmente subir esse banco de dados em outra plataforma. Vejam que o mapa cultural, durante o percurso da Aldir Blanc, em uma adequação necessária, perdeu todo o seu banco de dados, né? Sem nem mudar de sistema, né? Numa atualização que foi necessária, perdeu todo o banco de dados do próprio mapa cultural. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter muito grande. Quando a gente trabalha com formulários, a gente não tem processos conectados, né? Então, aqui, toda a informação está dentro de um banco de dados que eu posso gerar novos processos a partir do mesmo banco de informação. Num formulário, você só tem o recebimento, né? Não tem como essa pessoa acessar depois lá e mudar uma informação, enviar um relatório de atividades, fazer uma solicitação que fica anexada ali na linha do tempo do projeto. Então, essa é uma grande diferença entre a gente trabalhar com sistemas que oferecem apenas formulários e os sistemas que oferecem processos, né? Isso estou trazendo para vocês que foi uma pesquisa que a gente fez também, e temos muito interesse de que esse sistema possa ser desenvolvido e aprimorado. Se isso acontecer em parceria com o Blumenau, a gente vai ficar muito feliz, mas essa é uma escolha totalmente do município, né, de vocês, da gestão. Não estou aqui fazendo um garoto propaganda do sistema, tá? A gente entende realmente isso como uma parceria. Se vocês aceitarem, a gente vai estar junto para fazer isso acontecer. Se vocês pensarem que existem outros caminhos melhores, não há qualquer tipo de relação friccionada, ficamos amigos iguais e desejaremos sucesso, tá? Não há nenhum tipo de
nenhum tipo de questão que não esteja sendo posta agora para a gente conversar. Então, pediram para eu falar um pouquinho do sistema e eu poderia só, antes de concluir, compartilhar minha tela e mostrar umas coisinhas rápidas para vocês. Pode, amigo, deixa eu parar a minha. Preciso de autorização, foi. Então, se vocês verem aqui, por exemplo, como que o nosso sistema funciona, ele é quase uma ideia de Wix da cultura, né? Então, aqui a gente tem as informações do município de Blumenau, que foram que vocês acessaram. Se eu mudo aqui em cima, né? Claro, esse endereçador que está hoje padronizado, ele vai mudar várias características do site, mas a estrutura é a mesma. Isso a gente pode fazer ele virar uma página do Fundo de Cultura, uma página do Conselho, do Sistema, o que vocês quiserem de informação dá para colocar aqui. No entanto, os nossos bancos de dados são separados, né? Então, uma pessoa que faz login para Blumenau está usando só em Blumenau. Outras questões importantes de dentro do sistema é como a gente gerencia a avaliação. Então, hoje esse sistema está gerando relatórios, obviamente, mas cada projeto tem os seus pareceres, as suas notas, dadas por esses pareceristas que não mais necessitariam ir até Blumenau, né? A despesa logística disso diminui bastante e isso fica tudo registrado, diminuindo a necessidade de ata, diminuindo a necessidade de registros por escrito que acompanhem esse processo, porque cada parecerista está dando ali o seu parecer no projeto que fica salvo dentro do sistema. Algumas questões que estão sendo trabalhadas e que vão estar disponíveis logo é a parte de transparência, né, onde os projetos vão, de fato, aparecerem aqui com janelinhas para que as pessoas acessem, que vocês também, enquanto proponentes, possam subir informações de cada projeto. E a gente está trabalhando também no envio de notificação por e-mail, WhatsApp, SMS, dependendo de como o proponente quer ser avisado de qualquer tramitação que houve no seu projeto. Então, hoje ele está funcionando assim, a gente tem toda a liberdade, né, de mudá-lo de acordo com o que a gente entender que é melhor para o desenvolvimento do sistema como um todo. Dito isso, a parte interna de gestão dele ainda precisa ser bem trabalhada, a gente tem aqui vários módulos, né, de avaliação, de projeto, de proponente, de mensagens. Esses módulos serão refinados ainda, mas todos eles seriam liberados, né? Tudo que a gente tem hoje estaria disponível para o município. E o que eu realmente acho importante de vocês pensarem é que é uma decisão que é importante, assim, no sentido que não é fácil voltar atrás depois, né? Há uma perda de tempo, de trabalho, de banco de dados. Então, por isso que é importante que isso possa estar numa perspectiva de linha do tempo já considerada por vocês, né? Vamos supor que vocês adotem o nosso sistema ou qualquer outro e queiram modificar isso daqui 8 meses, vai dar um trabalhão, uma dor de cabeça para vocês bem grande, assim. Então, é uma decisão importante com quem quer que seja tomada nessa perspectiva de temporalidade, né? Só para vocês terem ideia, em São Paulo, esse contrato, até onde eu acompanhei do governo de São Paulo com o Prozas, foi feito para 6 anos. É tipo, vamos ter aqui um tempo de criação, de gestão disso, porque se tiver que mudar de plataforma, a gente sabe que vai ter uma dor de cabeça grande, né? Até porque daí você tem processos no meio do percurso, que é, por exemplo, vamos migrar de sistema, mas e aí? E aqueles projetos que ainda faltam subir um relatório de atividades, que foram prorrogados, coisas que estão em andamento, como que você gere eles, né? Você tira do sistema e leva isso para uma ideia física, pode ser a nova empresa, né, vai fazer essa transição, quanto que isso custa, né? Isso é importante tá pensado assim, né? Só para que daqui a pouco a gente também não entre numa parceria e vai descontinuar um dia e falar, nossa, que difícil que é sair desse contrato, né? Porque existe essa questão com qualquer empresa que vocês vão gerir, né? O CIASC, que é a parte pública do governo do estado de Santa Catarina que cuida de sistemas, é um demonstrativo do quanto é difícil as estruturas de sistema. Não sei se vocês chegaram a usar a época que tinha o CIGEF, da SOL, da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, que era um sistema que ficou anos e anos, nunca conseguiu ser modificado, ele foi extinto e não teve melhoria. Abriu uma janelinha desse tamanho, né, no meio da tela enorme, uma janelinha desse tamanho. E entendendo isso, assim, o que a gente pode garantir? Não temos o melhor sistema, o sistema, até porque dessa forma que a gente pensou ele, não tem um concorrente assume partes dele, né, não o todo, mas
o sistema que a gente tem hoje está em fase de melhoria. O que a gente pode garantir é a nossa atenção no atendimento, né, das demandas que eventualmente surjam do fundo, da prefeitura, dos proponentes, para tentar fazer que eles sejam o mais utilizável possível dentro do contexto, né? Então, dito isso, acho que posso responder algumas perguntas, se tiverem, né? Mas também acho que era o que eu tinha para falar para vocês do sistema de forma geral. Show. Nós temos inscritos a Soila, depois a Pimenta e depois o Diego. Pode ir, Soila. Então, bem pontuadas as questões que o Rafa colocou, né? Inclusive foram questões que a gente, como GT, também discutiu bastante, tá? Só que a gente realmente entendeu que a gente também está trabalhando de uma forma emergencial, né? A princípio, a gente faz esse contrato de 2 anos. Depois, existe a migração. Porque o que não vai acontecer a secretaria, se for isso ficar a cargo da secretaria, a secretaria também vai ter que contratar uma empresa privada para fazer isso. A secretaria não tem nenhum programador ou nenhum profissional que faça isso dentro da secretaria, né? Então, assim, de certa forma, vai ser contratada uma empresa da iniciativa privada. E não quer dizer que daqui a 2 anos encerrou o contrato e simplesmente vai sumir tudo que a gente tem ali e acabou. Não, existe todo o processo de migração que aí vai ser desenvolvido também para quem vai ser, durante os 2 anos, talvez discutido por quem vai estar no conselho nesse período, tá? Mas só para salientar, assim, para outras pessoas que estão aqui na nossa reunião, isso foi uma coisa muito clara. A gente, na primeira reunião, surgiu isso e a gente se reuniu outra vez para falar especificamente da questão do sistema. Inclusive, eu era uma pessoa que estava com essa opinião também, estava relutante, mas eu realmente ponderei, né, coloquei tudo numa balança e eu acredito que nesse momento é o mais certo para fazer. Ok, é de responsabilidade da secretaria, só que houve um tempo que o nosso conselho não era ativo. Houve um tempo que o nosso conselho, infelizmente, não era proativo, né? E não por nada mais, a gente progrediu muito nos últimos anos, sabe? E eu acho que isso é importante, isso não é demérito, isso também não quer dizer que a secretaria é uma incompetente. Eu acho que não custa nada a gente, como conselheiro, e pensando no que é melhor para a classe artística e para a população, também opinar, também tomar a frente e fazer quando a gente puder fazer. Tá? Essa é a minha opinião. Então, assim, eu acho que foi uma coisa bem... quando a gente começou a nossa reunião com o GT, inclusive eu pensei que a gente saía de lá com 2 propostas, mas tem outras questões, tá? E foi unânime que a gente, nesse momento, seria a melhor forma. Eu acho perfeito o sistema que a FCC usa hoje em dia, até comentei, meu Deus, seria muito legal se a gente pudesse agora, nesse momento, contratar isso, só que a gente não tem tempo e a gente não tem verba, e quem sabe, numa conversa com a secretaria, futuramente, nesses 2 anos, a gente possa ter isso. Só que a gente não vai ter isso para fevereiro nem março do próximo ano. Essa é a questão, sabe? E a gente também não sabe como é que vão estar as coisas no próximo ano, em março, ou em abril, ou em fevereiro, quando a gente for abrir o nosso edital. E aí, vamos por conta de achar que a secretaria que tem que tomar iniciativa e a gente podendo fazer alguma coisa, a gente não faz nada, vamos deixar todo o processo de novo de inscrição, fazer as pessoas irem até a Praça do Cidadão protocolarem projetos. Então, assim, essa seria, né, e foi uma coisa unânime ali, e eu só queria terminar, assim, realmente enfatizando que a gente ponderou, né, vários pontos, né? E agora a única coisa que a gente realmente precisa fazer, né? Muito bem, o Pedro lembrou, né? Isso não é uma decisão minha, não é uma decisão de ninguém, isso é uma decisão do nosso grande grupo. Então, o que o grande grupo decidir, a gente vai acatar. Show. Pimenta. Kia, obrigado pela presença. Já vai ter que sair, né? Mas qualquer coisa a gente vai te acionando sim. Perfeito, eu acompanho mais uns minutinhos, Elton. E aí, um pouquinho antes da minha reunião, eu saio, tá? Show, arrasou. Pimenta. Eu queria complementar isso, assim, como a Soila falou, e o Diego também ponderou muito, eu fui também uma das que falou que não, que a secretaria tem que fazer,
Mas está com questão de urgência, situação pandêmica também, que a gente quer facilitar. E inicialmente eu já falei, a gente paga o primeiro ano, a secretaria paga o segundo, mas assim, quem vai garantir que a gente, como é que vai ficar essa gestão da secretaria também por agora para janeiro, que pode mudar ou não, a gente não sabe ainda, né, como é que como vai ficar. Acho que a gente garantir esses 2 anos, por mais que, e dói muito para mim saber que vai sair dinheiro do fundo, assim, a gente vai, como a Soila fala também, isso para a gente bateu muito, mas eu acho que inicialmente agora é uma oportunidade que a gente está tendo, porque em julho tem nova eleição também, né, por novos conselheiros. Então é isso, deixar algo já engatilhado. E aí tem a empresa que está aí, que está fazendo que é a 2.1, e a gente vai avaliando também como tem esse acesso, talvez até mais próximo da gente, se tiver problema, e a gente vê nesse período de 1 ano como é que está caminhando, se vai progredir ou se não vai, né, gente? Para daqui a 2 anos, se a gente se mantém na empresa ou não mantém a empresa. E a gente vai aí, e a gente tem que ir ativamente como conselho, não só nós como os novos conselheiros, é pensar nisso, nessa transição de que tem que ter uma cobrança a mais da secretaria. Tem a ideia ali, colocar no chat, foi a Manu, de ver com o vereador, de ver verba, porque verba surge, né? Tem verba da Câmara de Vereadores, então por que não pegar então essa e investir? É isso, tem que ter ativo, a gente tem que estar sempre presente e cobrar isso. Não dá para a gente fazer agora assim, em cima do laço. A gente tem que tomar essa atitude, tomar essa decisão. E depois de uma reunião bem longa, de manhã, entre os GT, a gente chegou nessa conclusão que era uma proposta a vir trazer para o grande grupo, né? Para ver se a galera concordava ou não. Então, inicialmente é isso. Estou aqui também aberta a perguntas. Show. Diego e depois o Pedro. Vamos lá. Bota na tela. Acho que o Léo estava também inscrito, né? Acho que ele está na frente. Ah, deixa eu ver. Na minha frente? Não, acho que era o Diego, depois é o Léo, acho. Tá, então eu vou avançar aqui. Eu acho Léo, perdão, perdi você. Eu acho muito legal, Rafa, porque a gente, e Pedro também, Pimenta, eu acho que Soila, eu acho que todo mundo, a gente pensa muito parecido. Eu acho que a gente está sempre aqui pensando na comunidade artística, nos produtores, a gente quer movimentar a cadeia, a gente quer que tenha mais grana, a gente quer que a galera receba melhor, a gente quer melhores estruturas, saca? Eu acho que é um debate muito massa, e é por isso que a gente está no conselho, né? E essa desconstrução da ideia de que esses R$6.000 não podem sair do fundo, porque é grana do fundo, é grana de projeto, foi algo que a gente também debateu desgastantemente ali dentro do coletivo, né? E daí eu trago só uma questão que, assim, a gente, sim, estamos assumindo responsabilidades da secretaria. A gente está aqui há 1 hora dialogando demandas que são da secretaria, mas que o conselho está aqui para trabalhar junto com a secretaria. Eu sempre pontuei demais o trabalho do poder público, cara, e eu acho que a gente tem que pontuar, a gente tem que reconhecer, tem hora que a gente tem que dar a mão e andar junto, sabe? Porque senão as coisas não caminham. A gente pode fazer birra, e, mano, eu concordo demais com a fala do Rafa, cara. A gente poderia simplesmente dizer, cara, essa gestão que nós temos, mas a gente vai prejudicar toda a cadeia por causa de R$6.000, ou para a gente ficar apontando o dedo na cara da secretaria, ou do Rodrigo, né, que é o secretário, né, dizendo, porra, mas vocês não fazem nada, né? Vocês deixaram a galera ter que fazer tudo impresso de novo, né? Porra, mano, a gente tem condições de encaminhar, nós somos um conselho deliberativo, saca? A gente representa e a gente delibera, a gente decide, a gente toma decisões também. E eu acho que está todo mundo de acordo que, mano, esse investimento que a gente está fazendo, ele é mínimo, ele é ínfimo. Ele é nada para o avanço que a gente vai ter. Olha a explanação que o Kiá teve aqui, de todas as possibilidades que a gente tem dentro do sistema que nem está pronto ainda. Ele está em desenvolvimento, sabe? Então, assim, é muito legal, é muito importante a gente entender, porque a gente precisa avançar nessa pauta. Eu estou cansado de todo ano que abre edital, a galera sempre reclamando que o edital é difícil, que a inscrição não sei o quê, porque tem que imprimir, tem que assinar, tem que rubricar. Sabe, a gente está discutindo isso há 5 anos que eu estou em Blumenau, é a mesma discussão. A gente tem condição de avançar uma pauta importante para a gente discutir pautas que são muito mais essenciais e que vão impactar de forma muito maior a comunidade. A gente tem que discutir, a gente tem que estar alinhado aqui para cobrar mais recurso no nosso fundo, a gente tem que estar aqui para cobrar a lei de mecenato, a gente tem que estar aqui para desvincular a porcentagem de repasse do fundo da grana que a secretaria recebe. A gente tem pautas muito maiores para discutir aqui,
sabe? Eu acho que, mano, a gente já, inclusive, perdeu tempo demais discutindo essa pauta aqui, assim, sem querer ser grosseiro, mas jogando direto, assim, ó, a prefeitura não teve condições nem de dar suporte para o site do conselho, cara. Eles perderam no servidor deles o site do conselho, eles vão fazer sistema com banco de dados, sabe? Porra, o Kiá é uma pessoa que ele tem credibilidade, cara, ele é referência, né? Mano, defendo porque eu conheço o cara há 10 anos praticamente, sabe? E a gente evoluiu junto, a gente cresceu junto, a gente se conheceu no Rio do Sul, a gente lá iniciando o processo de produção cultural, ele já trabalhando na Fundação Cultural, então assim, ó, Kiá é referência e tem credibilidade em todo o mercado da economia criativa, muito focado em gestão cultural, em oferecer suporte para o poder público, para a gestão pública com transparência, um rolê organizado, entendendo que o poder público, a gente está vendo, cara, o papel do poder público é oferecer cultura e arte. A gente está fazendo o papel deles e a gente tem uma dificuldade enorme de conseguir grana para financiar, para fazer o trabalho que é deles, tu entende? Então, assim, se a iniciativa privada ou nós, enquanto empreendedores da cultura, também nós também somos iniciativa privada, a gente também utiliza recurso público para executar coisas, né? A gente não vai avançar se a gente ficar dependendo do poder público. A gente precisa trabalhar em... Só um adendo já estou fechando. Sim, sim. Pode falar. É que não, só um adendo, só a gente sempre bata, e se for 2 anos, se for aprovado, que isso é um trabalho do conselho, para também a gente não pensar que a secretaria possa vir utilizar isso como gestão deles, que for partiu deles. E não, isso é um trabalho árduo e o tempo todo o conselho fazendo isso. Só acho que é um ponto talvez importante para os conselheiros entenderem isso também, que é nisso que a gente vai batalhar, entendeu? Isso, a gente, assim, ó, é um recurso, enfim, a gente tem que batalhar por mais 200 mil no nosso edital, entende? Para esse custo do sistema ele não pesar. Eu acho que a gente tem que ter essa autonomia também, de não deixar tudo lá na mão deles, mas a gente está sempre brigando pela mixaria, a gente tem que brigar por mais grana, gente. A gente tem que se organizar, a gente precisa ter, sabe, assim, ó, só para vocês terem noção, esse ano a gente já vai ter 10% a menos do que tinha no ano passado no fundo, vocês entendem isso? Tipo, ano passado tinha mais grana que esse ano. A gente tem que discutir pautas de por que de 2018 a 2020 a secretaria recebeu R$1 milhão a menos de repasse da prefeitura. Entende? A gente tem assuntos tão maiores para discutir, a gente está num clima tão massa, rolou festival, a galera se conectou, a gente está numa vibe, ó, mano, eu tô arrepiado aqui, tá ligado? A gente está num momento muito, muito legal, assim, que eu acho que tá todo mundo muito alinhado, a gente quer o melhor para o setor cultural, tá todo mundo no mesmo barco aqui, gente. Ninguém tá tirando vantagem em cima de ninguém aqui, né? A gente quer otimizar o processo e discutir pautas maiores. Eu acho que a gente está em condições e já demoramos, a gente precisa discutir pautas maiores, tá? Essa é a minha fala. Show. O Kia vai precisar sair, mas ele quer fazer uma falinha antes, então Kia, e aí depois o Léo e o Pedro. E aí a gente vai para o encaminhamento. Perfeito, gente. Eu só queria, já que eu vou ter que sair, agradecer o espaço que vocês abriram para a gente falar um pouquinho do sistema. Bem, quero dizer que sou dessa região, né? Sou de Rio do Sul, mas atuo muito em Blumenau, já morei em Itajaí, já morei em Canelinha, então sou de Santa Catarina e que eu também sou um agente cultural, assim como vocês, né? Só que eu não toco música, eu não apresento teatro em cima do palco, eu só não sou um artista nesse viés do que é arte, né? O meu lance é pensar em gestão, em produção, em como melhorar esses mecanismos. Então, em nenhum momento gostaria que existisse algum tipo de divisão de nós e eles, né? Eu sou uma empresa tanto quanto os CNPJs de vocês, quanto as MEIs de vocês, quanto a forma que vocês operam no dia a dia. Só que o que eu ofereço é um produto focado para a área meio, que é a gestão, né? Então, super acho bonito hoje poder olhar para isso que o Diego falou quando a gente começou aqui em Rio do Sul, bem incipientemente já, querendo fazer algumas inovações, como o próprio site do Sistema Municipal de Cultura. Olhar hoje e ver que tem 22 municípios que operam esse sistema e a responsabilidade com esses bancos de dados, né? Eu sei que com os nossos servidores, com os nossos backups, tudo isso está muito bem conduzido, mas às vezes eu também sou empreendedor e eu penso, gente, se dá ruim num banco de dados, e se amanhã esse sistema não abre, que é o último dia de inscrição de projeto, sei lá, zera tudo como aconteceu com o do governo do estado, né? Claro que isso a gente tem todo o cuidado e controle para que
que não aconteça, né? Mas são coisas que passam sim pela nossa cabeça, mas eu também sou uma pessoa como vocês que está aí batalhando para viver de cultura, viver de arte, né? Então, minha oferta hoje é sistema, é formação, é palestra, são ações para melhorar a atuação do próprio poder público, até por esse entendimento, como o Diego falou, que isso impacta toda a cadeia produtiva. E eu comecei a atuar nesse viés, né? Olha, não tem um sistema. Eu posso passar 10 anos exigindo que as pessoas façam os sistemas, ou eu posso desenvolver o sistema, né? E eu fui para a linha de a gente topou o desafio de desenvolver. Vocês vejam o governo do estado, a gente não tem um site do Conselho Estadual de Cultura. A gente não tem um site do Conselho Estadual de Cultura e não consegue R$6.000 para que o governo do estado pague uma empresa para criar um site para o Conselho Estadual de Cultura. Se você quiser ver as atas do Conselho Estadual de Cultura, hoje você não consegue porque não tem esse site, né? Então, tipo, até que ponto, né, você ficar preso nesse tipo de pauta, o quanto que vale a informação acessível para todo mundo, o quanto que vale você poder acessar e ver a pauta do Conselho Estadual de Cultura, poder acessar a reunião por um link, né? Isso não tem um valor que possa ser mensurável, mas com certeza se fosse mensurar seria muito mais do que R$6.000, né, para atender o estado todo. 6.000, sim, estou falando um valor que eu sei que daria para desenvolver um site, né, poderia ser 15 ou 20 mil reais, dependendo de que agência o governo do estado fosse contratar, mas o fato é que o governo do estado, por exemplo, fica amarrado no CIASC, o CIASC não tem perna para desenvolver, e a gente fica sem essa liberdade de poder contratar um serviço, como é a liberdade, por exemplo, que vocês têm no Conselho Municipal. Então, agradeço o espaço novamente. Se vocês quiserem depois mandar mais informações, a gente pode responder ponto a ponto. Elton, obrigado. Uma boa reunião para vocês e qualquer coisa a gente está aqui na ativa, tá? E depois também colher os feedbacks, né? Tem um momento que a gente vai ter que ouvir vocês para entender todos os problemas que eventualmente aconteceram que a gente talvez nem saiba durante o período de enviar projetos e gerir as coisas, né? Fechou, gente? Obrigado, Kia. Um abraço. Arrasou. Até. Próximos, então, Léo e Pedro. Eu ia falar, na verdade, bastante sobre umas questões que o Diego trouxe, então, para não me alongar, só quero deixar registrado aqui que eu estou bastante em consonância com o que a Soila, com o que o Diego trouxeram. Concordo bastante com a fala do Rafa, quando ele fala que, sim, é uma obrigação da secretaria, né? Mas quando a gente fala a nível do conselho, a gente tem que pensar muito na eficácia, na real prática do que a gente faz ou deixa de fazer, né? Então, como a Camila complementou muito bem depois, é uma obrigação da secretaria? Mas é algo que a gente pode fazer? Então, a gente toma essa frente, porque a mudança de tomar essa frente, de mudar esse sistema é enorme, né? Sair dessa coisa jurássica de assinar calhamaço de papel, essa coisa dinossáurica aí, e depois se vê oportunidades que estiver com Câmara de Vereadores de conseguir ressarcir essa verba, já que a nossa verba é muito pequena e está diminuindo, como o Diego ressaltou, mas a mudança prática que isso vai dar para o edital, para as inscrições, para a autonomia do artista em entender o sistema, né, de conseguir ele mesmo montar um projeto dele com mais habilidade, com mais segurança, é muito grande, é muito importante. Isso é uma frente que a gente pode tomar, acho que a gente deve tomar sim, e como a Camila ressaltou, e frisar que isso foi uma frente do Conselho, né, que a Secretaria realmente nesse ponto deixou a deriva, deixou a desejar, e que foi uma atitude nossa, mas que a gente não deixa então de promover essa evolução, se a gente pode caminhar para frente, pelo amor de Deus, a gente deve caminhar, né? Acho que é isso. Show, Léo. Pedro, e aí a gente vai para os encaminhamentos. Também vou ser rápido, mas já queria dizer que eu sou, claro, a favor do sistema. Também queria dar ênfase para a fala da Pimenta, porque quando ela fala que esse valor sai do fundo, isso tem que ficar muito claro para o município. E isso me faz pensar que, por exemplo, a gente teve recentemente um projeto de lei que saiu pela Secretaria de Cultura, um valor, né, para alguns projetos, para entidades aí no município, né? Não vou me abrir nessa discussão, mas ao mesmo tempo isso nos demonstra que precisamos de uma lei para que esse recurso venha e dê sustentação tanto para o nosso fundo quanto para questões administrativas, né? Se isso é uma questão administrativa, então vamos lá, vamos chegar com a Câmara de Vereadores, a gente precisa disso e tem que fomentar essa lei, vocês têm que aprovar, e de onde que vai ser o dinheiro, o problema é de vocês, mas a gente precisa dessa grana, né? E eu acho que antes de assumir essa contratação do sistema,
A gente tem que deixar claro com que quais foram as nossas dificuldades e quais necessidades precisamos. Ok, beleza, o sistema foi maravilhoso, mas tem coisas que a gente já tem que estabelecer para ele, porque vai ser 2 anos. Então, tem coisas que já tem que estar dentro ao assumir esse contrato, desse trabalho, já, de alguma maneira, fomentar aquilo que a gente precisa. Como essa parada de assinatura, esse negócio de carta de anuência, isso já tem que estar dentro do sistema. Para a gente não chegar lá e depois ter que ainda ter que abrir nova verba para pagar a atualização do sistema. Bom, era isso. Show. Acho que a gente pode ir para os encaminhamentos. Eu acho que só para complementar também, acho que a gente tem que pensar que se a gente manter esse edital da forma que está, a gente tem um custo muito maior que sai do dinheiro do fundo, por exemplo, com um custo com os pareceristas que façam uma semana aqui com a gente. Tipo, esse dinheiro, esse valor, ele também vai ser um valor que, informatizando o processo do edital, ele também vai, querer ou não, vai diminuir bastante, né? Então, a gente tem aí, de qualquer forma, um recurso que a gente pode estar investindo nessa informatização, sabe? Então, da forma que está, a gente perde mais dinheiro do fundo do que se a gente optar por informatizar. Eu acho que a gente pode pensar por esse lado também, sabe? De que não é uma perca, mas sim um investimento. E aí pensar também no sentido de que a gente vai aprovar que a gente possa utilizar o recurso do fundo para isso, mas que nada impeça de que a gente possa ir atrás de outras parcerias, enfim, de tentar um recurso de outras fontes. Mas caso a gente não consiga, a gente vai utilizar esse recurso do fundo para isso. Acho que é importante destacar isso também, né? Seria isso, né, GT? Eu acho que é isso. É isso mesmo. Esgotamos a pauta. Show! Então vamos para o encaminhamento, então, que é a votação. E aí, lembrando, né, os conselheiros que votam, se concordam que a gente utilize, então, o recurso do fundo para essa informatização do nosso edital do Herbert Holitz. Então, conselheiros podem votar ali no chat. E aí, lembrando, né, vota o conselheiro titular, né? Se o titular não está, outra o suplente vota. Elton, só a questão, né? O valor são R$12.000 por conta dos 2 anos, tá? Só para a gente deixar registrado também o valor que seria para esse tema. Isso, valor de R$12.000, então, que utilizaríamos do fundo para a modernização do nosso Herbert Holitz. Tá, mas assim, 6 mil sai agora desse edital e 6 mil do próximo, né? Isso. É isso, né? Tá, beleza. Não, só para deixar transparente aqui que eu tinha entendido diferente, eu ia ficar bravo. Só porque senão depois a gente vai ter que pegar e de novo ter toda essa discussão, então a gente já deixa aprovado que é para os 2 anos, tá? Isso. Show. Então, de acordo, ok, de acordo para os 2 anos. Então, gente, vencemos essa pauta e aí está aprovado, então, esse encaminhamento. Fechou? Dúvidas? A Manu está propondo algo no chat que talvez é interessante, exatamente sobre essa verba. Pelo que eu entendi, foi aprovado e eu acho que emergencialmente é isso. Mas ela propõe de pedir essa verba, solicitar essa verba, ou talvez a secretaria, mas que tipo a gente delibere sobre isso também. Porque, repetimos, todo mundo repetiu. Né? É isso. Tipo, não dá agora porque é emergencial, mas que retorne esse dinheiro para o fundo, então, porque é a função da secretaria. Ok, a gente discutiu, concordo com os levantados, mas eu acho que o que a Manu está propondo é interessante. Mas por que a gente já não, ao invés de a gente ir lá e pedir 12 mil, por que a gente então já não solicita mais 50 mil para o fundo? Entende? Eu acho que esse é o nosso papo. Não, secretaria, bota mais 6 mil na nossa conta. Mano, não é isso. Então vamos pedir 50? Vamos aqui todo mundo assinar, vamos mobilizar as nossas setoriais aí, galera que é de Blumenau, que tá pegando agora. Vamos chegar e vamos mobilizar as nossas setoriais e vamos solicitar mais 50 mil para o próximo edital? É isso, gente? Vamos ser propositivo, então? Ô, Diego, a maneira que você fala, muitas vezes, parece que ninguém está sendo propositivo. A gente está tentando solucionar um dinheiro que sai, que já não tem dinheiro e que está saindo dinheiro. Para ser propositivo, a gente pode pedir o
os 500 mil que desapareceu do fundo, onde que tá o edital que não foi Bora! lançado, que a gente está pedindo Bora, desde que o bora! Rodrigo assumiu e não é resolvido. Mas vamos tentar resolver por Vamos partes. nessa. Mas, Diego, eu preciso Claro. resolver por partes. A Manu está propondo uma Uhum. resolução por partes. Eu acho que esse ponto a gente pode pedir, depois a gente pede o restante. Beleza? Então, Se vocês Acho que estiverem de vamos acordo, fazer pra mim tá. assim, tá aprovado. Então vamos deixar Elton anotado o encaminhamento, porque agora, acho que hoje ou amanhã eles entram em recesso, mas eles voltam no começo de janeiro. Então a gente deixa esse encaminhamento anotado, inclusive para a gente discutir até no próprio GT como se fazer, né, para quem se fazer, o que realmente se fazer para a gente fazer. Eu acho que, meu Deus, eu sou a maior. Inclusive, eu até comentei na reunião, assim, eu tinha entrado na reunião bem propositiva e bem no pensamento do Rafa na questão de não utilizar a nossa verba, né? Não de que se a gente pode fazer, a gente não vai fazer, não era isso. Mas essa questão de realmente de utilizar essa verba do fundo, porque é dinheiro que a gente deixa de colocar no nosso meio, na nossa produção, na nossa cadeia aqui, né? Mas então a gente faz esse encaminhamento e aí talvez até na primeira reunião do ano que vem a gente já apresenta isso, já dá o... Show. Então fica o encaminhamento aí para o GT fazer isso ali para início de janeiro e na primeira reunião de janeiro ele já tem esse retorno também. Pode ser assim? Tá, mas eu acho que esse ofício ele pode ser construído com o conselho, pode ajudar a construir, né? Todo mundo, né? Não o GT, né? Então acho que é uma demanda do conselho, mas de repente. Não, só para entender, daí. Uhum. Pode falar. O que eu digo assim é que não é só fazer o ofício, né? Infelizmente, a questão é ver a questão abordagem, como é que a gente pode chegar, com quem a gente pode falar. Mas, enfim, com certeza é uma coisa para ser construída com o conselho sempre. Quanto a isso, é realmente isso, Diego. Nossa, não, isso aí, só para ter uma demanda coletiva. Quem é que vai puxar isso aí? Eu sou responsável aí. Hoje foi a última sessão. Foi isso? Então bora. Troca uma ideia também. Não caiu? O que aconteceu? Rafa ficou anfitrião. Eu? Aham. Tinha caído o Elton, que eu tinha ficado anfitrião, mas acho que agora o Elton voltou, o Elton tá por aí, gente, não vejo mais. Por isso apareceu aqui para aceitar a Bina. Eu ia dizer, gente, aceitem a Bina. Ai, ai. Elton, qual a próxima pauta aí, vice-presidente? Tá, deixa eu pegar aqui. Próxima pauta. Gente, socorro, voltei. Elton voltou. Elton voltou. Já levou o golpe. Não, já levou o golpe e a vice assumiu. A vice assumiu. Olha só, ele deu uma pedalada fiscal. Ele fez uma pedalada fiscal. Ele usou um dinheiro para pagar uma conta e depois ele quis ressarcir, mas eu vi. Ele pedalou. Não, mas vamos lá. Caiu aqui a minha conexão, gente. Tá, vencemos a pauta do GT, né? Isso? Uhum. Eu só ia pedir, Elton, para tu passar logo em seguida a lei do FEMAC, já que a gente tá nessa coisa de fundo, enfim, e deixar o feedback do festival por último. Pode ser? Uhum. Pode. Não, já tá na ordem. Já tá. Ai, meu Deus, transição de pensamento. Então, gente, o informe da lei, né? Eu acho que a maioria que está aqui acompanhou aquela discussão dos proponentes que estavam com o projeto em execução não poderem participar da Lei Aldir, tá? Então, assim, passada a eleição, passada tudo, tá? A gente já fez um encaminhamento para fazer essa alteração
Então, a única coisa que acontece, a gente não sabe se realmente vai ser prorrogada ao DIR e como é que essa verba vai ser depois, né? Existe, inclusive, o Rodrigo está numa reunião agora com o secretário, porque existe a possibilidade de prorrogar, e se prorrogar, vai ser devolvido para o... né, tem gente defendendo que devolva para o governo federal e que faça um prêmio nacional, ou se realmente essa verba continua com a gente, então a gente teria ali quase R$700 mil para mais um edital, tá? E pelo menos, né, amenizar um pouco do que aconteceu, né? Então essa alteração já está encaminhada para o Progen. Na verdade, vai ser olhado isso no próximo ano. Já foi encaminhado, já tudo certinho, lá. Então, a ideia é que também nos próximos editais a gente, né, porque a gente não, quando foi feita essa lei, a gente não pensava em ter mais de um prêmio pelo fundo, tão pouco que a gente ia estar passando pela situação que a gente está passando, né? Então, inclusive, antes de ser assim, até pessoas que estavam com prestação de contas em avaliação não podiam receber, enfim, participar de outro edital, tá? Então, acho que tudo é uma construção, né? As demandas vão vindo e a gente já fez esse caminho, mesmo se acontecer da nossa lei Aldir Blanc não for prorrogada ou a gente não ficar com essa verba, pelo menos a gente não está, né, livre de uma outra situação de catástrofe, qualquer coisa nesse sentido. A gente não está livre também, né? Se tudo der certo, a gente pode ter mais de um tipo de edital com a nossa verba, assim que a gente conseguir, né, alinhar algumas coisas. Então, isso ali, se for assim, vai estar sanado, tá? E foi o que a gente ali, como GT, até foi uma das primeiras, né? E é o GT inclusive é o GT do prêmio, né? Conversou sobre isso e foi uma das nossas primeiras demandas assim, que eram urgentes, tá? Então, sobre a lei, tem isso ali e tem uma outra questão também que foi levantada pela Camila, né? Bastante gente abriu MEI agora, nesse último ano, né, por conta desses editais emergenciais, e prêmio tem as facilidades, mas tem aquela retenção. Então, a gente também está fazendo uma consulta que provavelmente vai ser positiva, dessas pessoas que abriram o MEI poderem usar o CNPJ, mesmo não tendo 2 anos de CNPJ. Basta elas comprovarem que elas, como pessoa física, né, têm atuação na área cultural e que moravam em Blumenau há 2 anos, tá? Então, essa também é uma outra demanda que a gente está encaminhando e que eu acredito que também não tenha problema, porque já foi feito na Aldir Blanc dessa forma também, tá? Então, sobre a lei, seria só isso. Rapidinho, não sei se alguém tem alguma dúvida, alguém quer reportar, alguém quer falar alguma coisa sobre. Não? É isso? Ninguém tem dúvida sobre a lei do fundo? Alguém alguma dúvida, alguma sugestão? Mas, a princípio, seria mais fácil a demanda, né? Mas, realmente, em época de eleição, as coisas são mais complicadas. Infelizmente, isso foi um ponto que não foi visto antes, quando começou a se trabalhar a Lei Aldir Blanc, né? E, na verdade, só foi observado quando a classe artística, que deveria ser beneficiada, deu de cara com isso, assim. Então, é uma coisa que vamos tentar resolver, tá? E vai ser resolvido. E a princípio é isso, não tem nenhum encaminhamento, não tem nada, é só realmente para comunicar. Show! E aí a gente entra na pauta dos feedbacks, então, para vocês compartilhar como foi o Festival Multicultural Blumenau Online. O Diego pode puxar, a Nani está aqui também, viveu bastante o festival. Legal, posso falar assim? Eu acho que a gente acabou ainda não fazendo uma reunião de pós-produção, assim, né? Mas no final da última live a gente acabou trocando uma ideia lá, todo mundo estava emocionado, né? E foi muito massa, assim. Eu acho que o saldo muito positivo, e daí, assim, para a gente sair um pouco do campo subjetivo, eu vou trazer alguns dados aqui. A gente ainda está montando um relatório do festival, tá, gente? A gente quer apresentar e a gente quer jogar isso nas redes e deixar aqui registrado, né, como trabalho do conselho também. Enfim, acho que para a gente apresentar o que a gente está fazendo também, né? Eu acho que para todos, em relação à secretaria, para a gente poder se posicionar melhor nas pautas também, enfim.
Mas assim, ó, foram 14 dias / noites de evento, 39 atrações participantes, né? Sendo 8 de música, 13 de teatro e circo, 6 de artes visuais, design e moda, 2 de cultura popular e artesanato, 1 de museu e espaço de memória, 2 de biblioteca, literatura e livro, 3 de comunicação, informação e cultura e 4 de cinema e vídeo. Dança nenhuma e patrimônio material e imaterial nenhuma também. Né? Apesar de que dança foram 6 inscrições e patrimônio material e imaterial não tivemos nenhuma inscrição. Foram 2.438 minutos de exibição, né, dessas lives, sendo 5.500 visualizações. Tá, a gente já vai ver, então. A gente já vai ver. O total de recursos solicitados, né, foi de R$ 56.200, né, com todas as inscrições. Não estou colocando todos os habilitados, tá? Só o total de inscritos mesmo, né? O recurso disponível era 30 mil, e daí em relação à mídia ali, eu não sabia se a Nani ia chegar, eu peguei só uns dados gerais ali, Nani, que eu vou aproveitar para apresentar, que foram 43 clipagens no total, né? O total de mídia espontânea em reais gerado foi de R$ 33.420, então só de mídia ia toda a grana do edital, né? Só de mídia e ainda faltar 3 mil, olha que doido isso. E até agora a gente teve 20 respostas de artistas lá naquele formulário de feedback. E aí, assim, a ideia seria a gente ali dentro do GT organizar quem pode dar uma filtrada nas informações ali para a gente colocar isso no relatório, assim, né? Enfim, daí a gente vai conseguir também pegar os feedbacks da galera e apresentar para o conselho também o que foi de bom, o que foi de ruim, o que pode melhorar, né? O que a galera achou da ideia, assim. Então, esses são dados gerais, eu acho que são números que são interessantes e importantes a gente olhar, né? Enfim, não importa o que eles significam muito, mas resultado, né? E é muito legal a gente ter um resultado palpável ali, dizer, ó, pô, gerou isso aqui, né? Além de todo o impacto financeiro que o edital teve com recursos do fundo, né? Numa ação muito legal do conselho, junto com a secretaria, de ter essa ideia de conceber esse edital aí, né? Teve muitas mãos que trabalharam nisso. E, cara, no geral é isso. Ainda tem algumas demandas na pós-produção que a gente está finalizando aí. A ideia é a gente fechar tudo e apresentar isso também. E é isso, Dani. Não é isso, Diego. É isso, eu não tenho muito o que falar, porque o Diego ele já fez um resumo de tudo. Mas é isso, lembrando que foi um trabalho voluntário e que não foi um trabalho, assim, às vezes as pessoas querem justamente por ser voluntário, cada um doou um pouco do seu tempo, né? Então a gente realmente precisou do carinho, da empatia, né, de todos os conselheiros. Mas é isso, todo mundo fez o seu melhor ali. E foi lindo, foi muito bonito mesmo. Para mim foi marcante. Era só isso. Obrigada, Soila. Obrigada, presidente Elton. Arrasaram. E aí, eu vou abrir o espaço para quem quiser ainda compartilhar alguma coisinha, mas acho que só fazer um registro bem importante, porque todo o GT aí trabalhou bastante, contribuiu bastante com o festival, mas acho que é importante a gente registrar, né? Tipo, o Diego e a Nani, que estiveram aí liderando o GT, botaram a mão na massa, fizeram as coisas acontecer, que se todo mundo trabalhou foi por causa, né, da liderança dos dois ali que fizeram de fato o festival acontecer. Então arrasaram demais, Diego, Nani, perfeitos. E aí só queria fazer esse registro mesmo e agradecer. Obrigada. Porque vocês foram fundamentais e essenciais. Obrigada. Eu acho que o Elton também falou já um pouquinho do que eu queria falar, né? Todo mundo foi muito importante nessa construção, né? Mas eu que não participei ali da questão da gestão do festival, da produção, né? Eu acompanhei muito sempre o Diego e a Nani sempre à frente, assim, e acho que tudo transcorreu de uma forma muito, muito legal, a maior parte do tempo. Tiveram os contratempos técnicos normais, tiveram alguns episódios que, às vezes, não é bem entristecer, assim, mas, enfim, né? Eu acho que a Nani falou na palavra empatia e, às vezes, faltou um pouquinho de empatia e sobrou um pouquinho de grosseria. Mas, sigamos, né? Eu acho que esse contrato que a gente pode fazer coisas que a gente, como coletivo, é muito forte e que existem pessoas que realmente fazem acontecer, né? E é isso, gente.
De novo, já agradeci para o Diego, vou agradecer de novo. A Nani, sem palavras também, né? Enfim, não tem nem mais o que dizer, né? E todas as pessoas, espero não esquecer ninguém, né? Mas a Camila, o João e a Deda, o Léo também, todo mundo na correria e mesmo assim estavam lá, o Elton também, enfim, as pessoas, a Mari ali da Fundação também, super solícita, não é Fundação, é Secretaria, mas enfim, sempre isso ali, tá? O Ivan e a Thay, né? Que na verdade o festival ele não foi só também a organização, né? Só entre aspas, porque eu acho que foi o que mais foi de peleia, né? Mas foi a questão desde a avaliação dos projetos, desde a criação da lei, sabe? E eu acho que por mais que às vezes as opiniões diverjam ou a gente esteja às vezes, né? Tá todo mundo à flor da pele, eu acho que respeito é a palavra e empatia é a palavra, tá? E foi isso que eu senti na maioria, 99,9% das mais sempre tem, né? Faz parte desse processo, tá bom, gente? Ó, tem várias mensagens aqui da Sabrina, da Andy, tá? Tem da Tere também. Então, eu acho que eu estava olhando também, já um pouquinho a gente fez aquela pedido de avaliação para o pessoal, né? Foi bem legal, né? Os retornos que vieram, inclusive os retornos não positivos, que são, né? A maioria também foi bem propositiva, tá? Eu acho que a única questão, às vezes, a questão realmente técnica, né? Mas isso envolve questão financeira, envolve questão de tempo, mas foram rodadas 39 atrações, 39 pessoas. Teve gente que achou que o cachê era baixo, achamos também, mas infelizmente a gente priorizou ajudar, né? Ajudar não é bem a palavra, pagar um número, contratar um número maior de pessoas, beneficiar um número maior de pessoas do que, né, às vezes gastar com um cachê muito alto e beneficiar menos pessoas com a ação, né? E não é só essas pessoas que não ganhariam, o público em geral também não ganharia, porque, né, a programação foi bastante diversificada, né? E isso foi um ponto assim que todo mundo até o momento, né, que respondeu a pesquisa, né, colocou essa questão cultural com várias áreas, enfim, o engajamento, todo mundo elogiando a produção, a atenção, sabe? Eu acho que foi uma ótima experiência. Espero que a gente possa no futuro fazer mais como essa, e quem sabe, né, no momento não pandêmico, já pensou alguma coisa nesse formato também presencial, que eu acho que hoje em dia a gente tem o Colmeia, né, que também, né, vamos aqui, faz um trabalho, né, com várias áreas, mas seria muito legal se a gente pudesse também fazer alguma coisa como conselho nesse sentido. Show, Soila. Léo? Só quero comentar aqui mesmo, né? Acabei conseguindo ficar só uma semana mais à frente, apresentando mesmo, né? Mas acompanhando o grupo ali de uma maneira geral. Além do trabalho que a Nani e o Diego muitas vezes assumiam, alinhavando, costurando as situações ali, o dia a dia no grupo, como a Sônia falou, além das dificuldades tecnológicas mesmo, que na verdade é uma coisa que qualquer um que enfrenta esse tipo de ação online passa, né? Agora nesse período que a gente está vivendo aí, eu achei tudo muito profissional, para começar da parte visual, a identidade visual das coisas, né? Um padrão a ser repetido. Pô, achei tudo muito bacana, as cabeças de vídeo para apresentar. E quando eu fiquei à frente dele apresentando, eu fiquei muito feliz que eu pude ver mais as atrações, porque em vários momentos eu me emocionei mesmo, assim, muita coisa boa, muita atração realmente contundente. A Nani ali sempre nos bastidores, a gente se emocionava algumas vezes, assim, que o pessoal se emocionou várias vezes depois, assim, né? E lições de empatia, como comentaram, mas ali naquela semana que eu fiquei à frente, a gente pôde perceber bastante leveza, assim, e bastante compreensão das partes envolvidas. E uma coisa que você não imagina que a arte também proporciona à distância, né? Que você tem quando você trabalha com arte, trabalha com bastidor, trabalha com palco, que você não imagina, que você de repente ignora que você pode vivenciar uma coisa próxima disso, pô, numa partilha, numa troca de ideia, numa pós-produção de um festival online, né? Porque a gente está lidando com arte, né? A gente está lidando com trabalho, mas também está lidando com arte, e não tem como a gente passar ileso disso. Eu fiquei muito feliz e gostaria muito de ver esses porque realmente alçar voos maiores. Acho que é isso. Arrasou, Léo.
Mais alguém quer compartilhar alguma coisa sobre o festival? Eu quero falar rapidinho. Pode falar, Rafa. Eu estava na reunião que foi decidido fazer esse festival, eu ainda participava do conselho, eu tive que sair e eu acompanhei. Eu acho muito bonito tudo que aconteceu, o trabalho foi excelente. Fico muito feliz mesmo de ver o quanto o conselho realizou esse festival na garra e o quanto foi importante quando a gente tomou aquela decisão no começo da pandemia, o quanto, como artista, a gente viu uma esperança de, peraí, pode ser que aconteça alguma coisa que a gente consiga ter algum dinheirinho para fazer algo, assim, para pagar o básico da vida, né? Então, parabéns para o conselho por ter tomado a decisão e por ter feito tão lindamente, assim, foi realmente lindo o que aconteceu. A Tere escreveu ali no chat, falando numa segunda edição. E daí, pensando que no país que a gente está, é provável que a gente demore muito para ter uma vacina e para voltar a uma normalidade das ações culturais. Talvez a gente poderia pensar já, como conselho, de tentar, talvez com a Câmara de Vereadores, enfim, com algum lugar, com doações, uma mobilização para pensar uma segunda edição do festival, a partir disso que a Teri fala, e a gente talvez tentar mobilizar desde já, levantar esse dinheiro, não que ele tenha que sair do conselho de novo, mas ver se existe alguma possibilidade da gente levantar um valor parecido ou até maior para que a gente possa pagar vocês pelo trabalho que vocês fizeram, né? Que foi um trabalho excelente. Mas talvez de pensar nisso, assim, de como a gente consegue viabilizar uma segunda edição com dinheiro sem que tenha que sair do conselho. Por mais que foi muito importante, nesse momento, o conselho ter tomado essa decisão. Muito bom, Rafa, boa ideia, real. Acho que o GT vai estar fazendo os finais ali, os relatórios finais. Acho que a gente vai levar em consideração isso também, de pensar em não deixar o festival acabar aqui, né? Acho que até é legal ler os comentários aqui. Acho que até legal ler os comentários, porque tem uns comentários bem lindos, né? A Carla botou parabéns a esse coletivo, parabéns mesmo. A Indy botou parabéns ao conselho, foi muito lindo. A Bina botou parabéns mais uma vez à organização do festival, foi lindo mesmo, minha admiração. A Tere, temos que pensar numa segunda edição, festival online. Foi um divisor de águas, nunca houve nada igual. Tá linda a união do conselho com a secretaria, tá muito linda, a Manu diz. Acho que tá. Os comentários estão bem lindos, bem fofos. Pode ir, Câmara de liga, Vereadores é complicado, Manu. Não, é que eu tava lendo contigo aqui, por isso que eu digo, né? Ofício por ofício não faz muito milagre. A gente tem que mandar o ofício e ficar enchendo o saco, porque é complicado, né? Não, mas não é nada assim. Eu ri, na verdade, do que falar com a câmera tá complicado. E é isso, gente. A gente pode também ali no próprio GT do festival também ver alguns encaminhamentos, né? Às vezes, quem sabe, ver a possibilidade da gente ir atrás de outras verbas, até em questão de outros, porque pelo que eu sei, eu acho que o conselho tem sempre o conselho de Jota. Elton? Como? Sabe Miga? que o conselho tem CNPJ, enfim. Agora também não, depois a gente discute isso, assim, me ocorreu assim com essa fala do Rafa algumas alternativas, sabe, que eu acho que vale a pena depois a gente discutir, né, como a gente poderia fazer isso. Show. Mas é isso. Então, vencemos o festival. E aí, informes da Lei Aldir Blanc, na verdade, enfim, né, nós conselheiros já estamos ali acompanhando sempre os informes do que o Rodrigo passa também. Finalizou o processo onde veio os resultados finais, agora estão correndo atrás da parte de pagamentos. E aí, até justificar, vocês perceberam que na reunião hoje não tivemos nem o Rodrigo, nem a Mari, nem a Thay, porque eles justificaram que eles estão nessa correria para garantir que, né, todo o processo de pagamento aconteça nesses próximos dias que eles precisam acontecer. E aí o Rodrigo me mandou aqui alguns informes, eu vou até compartilhar com vocês para ficar registrado também. Então, ele escreveu, né, Elton, hoje à tarde, a nossa equipe está mobilizada aqui internamente para fecharmos os procedimentos da Lei Aldir Blanc. Portanto, não estaremos presentes. Justifica a ausência também em função de participar de uma reunião envolvendo a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e organismos estaduais referentes aos 200 anos de Fritz Miller. Além disso, na sequência da reunião,
ele terá reunião com secretários municipais de culturas, né? E na pauta, a Lei Aldir Blanc. E aí ele fala que tivemos uma sobra de R$696 mil, o que é um valor extremamente, né, bastante interessante, e que o governo federal disse que só vai se manifestar sobre essas sobras no mês de janeiro. Ele também disse que recebeu o nosso ofício para alteração do dispositivo na lei do fundo, e ele informa que, como foi a última sessão da Câmara, será encaminhada para a OGEM e, posteriormente, né, não havendo objeções, faremos o encaminhamento para a Câmara de Vereadores. Parabeniza a todos os conselheiros que ajudaram no evento Lei de Regina e estamos finalizando os pagamentos do Festival Multicultural Blumenau Online, que assim que terminar essa semana, ele vai informar também no nosso grupo do Conselho. Sobre o GT do Herbert Hollett, ele aguarda a movimentação do grupo, então, né, na verdade, é os encaminhamentos que surgiram nessa reunião de hoje, então depois ele vai ter, né, acesso à ata também, ao vídeo da gravação, mas ele fica no aguardo da movimentação do GT para fazer os encaminhamentos necessários e está à disposição para o que puder ajudar. Ele informa também que os museus vão permanecer fechados e no dia 4 vão reavaliar a reabertura dos museus. Na primeira quinzena de janeiro também deve iniciar as obras do Arquivo Histórico e da Biblioteca Pública. E aí, sobre os pagamentos da Lei Aldir Blanc, quando forem efetuados esses pagamentos, ele também vai informar os conselheiros ali no grupo do CMPC no WhatsApp. Então, né, ele pediu para informar isso e justificar a ausência da secretaria também aqui na reunião, porque eles estão nesses corres da Lei Aldir Blanc. É isso. Aí, Elton, só um encaminhamento ali para a questão do nosso GT, né? É que a gente realmente precisa saber do saldo que a gente tem em conta, porque não é só o valor repassado do fundo, a gente precisa saber do saldo, tá? E aproveitando também aqui a reunião, é um outro encaminhamento de uma demanda que também saiu desse GT, é que se faça uma prestação de contas mensal para o Conselho, tá? Da nossa conta, enfim, do que é repassado ou não repassado de verba, do que é pago, tá? Justamente para a gente ver qual é a origem dessa verba, de qual é, de ano para ano. Então, assim, agora em 2020 a gente não recebeu a verba de 2020, a gente recebeu de 2019. Então, assim, ainda esse processo não é claro, nem para os conselheiros, nem para a sociedade civil, tá? Então, esse também seria um outro encaminhamento para ser feito. Amiga, deu uma cortada ali numa parte da tua fala, se puder só repetir. Só para registrar os encaminhamentos certinho. Deu uma travadinha. Um encaminhamento é sobre o saldo que a gente tem na conta do fundo, né? O que a gente tem lá de saldo com o valor que entrou de repasse, tá? E o outro é um encaminhamento para uma prestação de contas, não é uma prestação de contas, mas é uma prestação de contas para o conselho mensal, né? Da nossa verba. Então, assim, para ver qual é a origem da verba, o que a gente pagou ou não pagou, passar essa questão mensalmente, porque ainda existe muita dúvida, tanto para nós conselheiros e principalmente para a sociedade civil, tá? Porque o que acontece hoje em dia, a verba de 2020, ela vai ser repassada no próximo ano, tá? Então, assim, esse ano essa verba que a gente tem é uma verba de 2019. Então, assim, acho que é para não deixar brecha. Só teve um ano, que foi de 2014 para 2015, que é aquele edital de 2015, e que não aconteceu dessa forma. E a verba saiu no mesmo ano, por isso que teve aquele edital grande de 1 milhão. Porém, isso eu sei porque eu perguntei para ele já 1 milhão de vezes, só que não é uma coisa que todo mundo pode acessar, tá? Então, eu acho que isso foi um encaminhamento também ali do nosso próprio GT, tá? Para que também quando a gente quiser lançar um edital ou quiser fazer alguma coisa, não tem que ficar toda hora perguntando e aí quanto dinheiro tem, tá? Show. Anotado aqui, então, e a gente vai fazer esse encaminhamento também. Até ele está perguntando qual é a previsão de lançamento do edital, a gente está pensando em fevereiro, né? Fevereiro, no máximo começo de março, assim, mas a gente já quer em fevereiro. Mas a meta é fevereiro. A meta é fevereiro. Passando o carro do ovo onde, gente? Aqui em casa. É o carro do ovo. Eu adoro o carro do ovo. Então é isso. E aí, assuntos...
Aí tem a Manu tinha... Acho que o Elton caiu. Bravo. Eu acho que então, Manu, tu pode... Eram duas pautas, né? Eu só vou pedir para tu ser um pouquinho o mais breve possível para a gente poder... Tá? Mas tem bastante tempinho aqui para conversar, se quiser falar. Tu está sem microfone, né? Oi, vocês estão me ouvindo? Vai colocar no chat? Ah, agora sim. Eu tinha, mas é que se eu deixar o microfone ligado, eu não paro de falar. Ah, tá. Então, uma pauta que eu tinha colocado era uma ideia de parceria, né? E, assim, uma coisa que eu tenho percebido faz tempo e que é um pouco difícil só de nós confirmarmos que a gente mande tanta informação nos sites e tal, sempre fica um bolo grande de pessoas que poderiam se beneficiar dos editais de cultura, eles acabam ficando de fora. Então, eu pensei assim, ó, até porque não conhece, né, mas poderiam participar. Então, eu fiquei pensando em quem poderia fazer uma parceria, né, com a secretaria. E aí, essa semana, a Rosane passou num grupo, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Passou num grupo ali várias ONGs que recebem verba, né, de cultura e tal. E eu penso assim, ó, que essas ONGs, elas podem se transformar também em comunicadores dos editais. E a gente pode ensinar algumas pessoas lá a ajudar as pessoas a fazer um projeto de forma que esse projeto vá passar, ensinar como fazer a captação, ensinar como guardar as notas e as coisas para depois fazer o retorno da verba que foi utilizada, e eles se transformarem em uma rede, sabe? Todas essas ONGs, outras secretarias como a CEMUDES ou como a Secretaria de Desenvolvimento Regional, que conhecem muitos grupos que trabalham com cultura e que acabam participando de editais de desenvolvimento regional ou de assistência, mas que são cultura também, eles podem se transformar em não mediadores, nem fazer o trabalho da secretaria, nem nada disso, tá, gente? Mas assim, ó, em uma rede de apoio para que esses editais sejam mais espalhados e a gente tenha mais pessoas. Tá. Então, assim, ó, a minha sugestão, Manu, é que realmente teria que ter um grupo de trabalho para fazer isso, né? Porque isso, da forma como está me colocando, não me parece uma coisa impossível, mas é uma coisa que exige uma certa dedicação, certo? Eu não sei, eu acho que não é a questão dessas entidades virarem proponentes, mas elas terem um canal de acesso para pessoas mais carentes, que seja mais vulneráveis, talvez, para poderem acessar. Seria isso. Então, assim, eu acho que a gente teria que criar um GT para isso e para vocês discutirem a melhor forma como se trabalhar isso, assim, porque agora, assim, de imediato, se jogando, eu não sei nem por onde começar, porque, bem como aquilo, né, você viu ali que não teve nenhum retorno de ofício. Ofício por ofício é ofício, infelizmente, né? É mais um negócio para deixar registrado e depois dizer, olha, tá aí, do que às vezes para ter um retorno efetivo, dependendo do que for. Então, acho que teria que primeiro começar a mapear né, quais são essas ONGs, quais são os contatos, e realmente fazer num primeiro momento, né, ver quais seriam as primordiais nesse momento, porque a gente não vai começar a conseguir trabalhar com todas, tá? Mas eu acho que realmente teria que ser formado um GT. E eu não sei, com o número de conselheiros que a gente tem hoje aqui nessa reunião, se já conseguiria se formar um GT. Eu não tenho como arcar com mais nenhum GT, né? Eu estava até trocando informação de GT aqui, porque eu tenho que realmente focar em alguma coisa. Talvez seria para tu voltar na nossa reunião de janeiro ou fevereiro, né, e propor a criação de trabalho para fazer isso, tá? Eu não sei se para ti resolveria dessa forma,
ou se realmente tu quer ver se tem, porque tem pouco conselheiro aqui hoje, né? Tem a Nani, tem a Camila, mas e tem o Pedro ali, talvez a Tere, mas enfim, eu não sei se a gente teria pessoas suficientes, tem bastante gente da sociedade civil hoje aqui, né? Eu não sei o que para ti... Que nem seria questão de mandar um ofício, sabe? Mas isso eu posso fazer no ano que vem, podemos voltar a essa conversa na reunião. Isso. Seria ligar para as ONGs. Ligar, tem que ter um grupo de trabalho. Tem que ter um grupo de trabalho para fazer isso, sabe, mano? Não dá, tu sozinha não vai ter mão para fazer isso, sabe? Então eu acho que realmente um grupo de trabalho, da mesma forma como a gente faz ali, né, com o edital, enfim, com todas essas questões, porque aí a gente se divide, né? Então cada um assume uma posição, cada um, aí fica mais fácil, porque e como aquilo que eu estou certeza. Então, eu realmente não tenho mais braço, porque também tenho, além disso tudo, ainda tenho meu trabalho, né? Então, é bem complicado. A gente pode fazer assim, Manu, eu já passo para o ele deixar anotado essa questão desse grupo de trabalho, tá? E até depois vocês podem até ter discussões até mais amplas sobre isso, às vezes não essas ONGs ou até outros canais, enfim, eu acho que é uma coisa bem importante para se pensar. Tá? Podemos fazer assim, Manu, eu já deixo aqui anotado, o Elton acho que também ele não está no computador, mas ele está nos ouvindo ali, deixar encaminhado para deixar isso na pauta da nossa próxima reunião, que sim, aí vão ter mais conselheiros para a gente montar esse grupo de trabalho, pode ser? Sim, e isso, claro, é uma construção de tempo, né? Não é uma coisa que a gente vai fazer para o ano que vem, tá, gente? Mas eu percebo que tem essa necessidade na comunicação. Tem que começar, né? Uma hora tem que começar. Se não começar nunca, né? Nunca fica pronto, na verdade. Então, bem como tu vai pontuando, é uma construção mesmo, né? Eu não lembro se eu tinha pedido para falar sobre outra coisa. Tu tinha pedido para falar alguma outra coisa, Manu. Agora, sobre o quê? Eu já não lembro. Eu passei por alto e eu acho, não, deixa a Manu falar ali nos assuntos gerais. Não, mas eu acho que era tudo englobando isso daí que eu falei agora. Mas, assim, tem uma questão também sobre a... Englobando isso aí. Tem uma questão sobre a setorial de artes visuais, design e moda, que eu esqueci o nome dele. O Pedro montou ali o grupo... o Pedro Gotardi montou o grupo da setorial, a gente já está começando a trabalhar a setorial com as pessoas, teve até bastante gente, mais do que eu pensava que iria ter num primeiro momento, e são participativos, e assim, eu e o Pedro, a gente tem conversado muito sobre, né, alguns problemas que envolvem as pessoas que são o nosso público. Talvez se o Pedro quiser falar, ele fala, senão ele fala desses projetos, dessas ideias, no momento em que tiver tudo mais construído assim na nossa mente. Por enquanto a gente só discute. Mas existe um problema que envolve principalmente a moda, que é essa questão dela não ser vista como cultura, ela não ser ensinada como cultura e ela não ser aprendida como cultura. Então, é uma cultura nossa, a indústria. E a gente ensina as pessoas a trabalhar nas indústrias. Então, é uma coisa que, além de tudo, é cultural também. Por isso que a gente tem tão pouca demanda e vai continuar tendo pouca demanda por um bom tempo. Tá? A moda enquanto cultura foi instituída no Brasil em 2010. Então, assim, é muito recente também. E nessas falas que a gente faz com essas pessoas, a gente vê assim que eles não têm nem ideia de como montar uma ideia para um projeto que envolva a moda e cultura, ou que tenha a ver da relação da moda com a cultura, da roupa com a cultura, enfim. Então, assim, quando a gente vai jogar ainda algumas ideias, né, para se trabalhar na setorial, mas eu só peço que as pessoas tenham uma claridade na mente de pensar que cada setorial tem as suas particularidades e que a gente está trabalhando sim muito, mas trabalhando vendo quem é o nosso público e quem é e como é essa cultura de Blumenau. E eu acho que a gente está muito
trabalhando muito na mesma ideia, a gente acaba às vezes vendo as mesmas coisas e conversando depois, então eu acredito que a gente está indo num caminho muito rápido e muito bom. E a gente vai fazer alguns pedidos de projetos, né, até para o próximo fundo. E é uma coisa assim que às vezes eu penso, poxa, né, falam assim, não, mas é que tem pouca demanda para artes visuais, design e moda, por isso que tem pouca grana e tal, mas aí a gente fica naquela que nasceu primeiro ovo, a galinha, né? Porque enquanto tiver pouca grana, não vai ter demanda também, sabe? É uma coisa assim que a gente fica lá e cá, porque eles não sabem nem montar uma ideia de projeto, então quem dirá montar uma ideia de projeto com custo super mínimo numa ideia de moda que a gente tem, que é fazer coleção para vender. Então era só isso mesmo que eu queria colocar. Então tá. Se eu puder só complementar a fala da Manu, porque eu busco bem rapidinho. Pode ser? Sim, sim. Tá. Até eu comentei com a Deda que acho que a gente precisava fomentar alguns grupos de trabalho quando esses editais eles acontecem, né? Porque existem dúvidas que ficam entre nós, enquanto conselheiros, dúvidas entre os agentes culturais, do tipo CND, documentação, blá, blá, blá. E se a gente pudesse, inclusive, criar rapidamente, nesses momentos de editais, alguns locais, ou nem que sejam virtuais, para fomentar essa produção que é uma produção de escrita de projeto, né? Porque, por exemplo, às vezes a minha dúvida é a dúvida do outro também, né? E, às vezes um pode ajudar com o outro, eu preciso de alguém que produza o meu projeto. Então, se eu estou dentro de um coletivo que tem um produtor, ele já pode se inserir dentro do meu projeto. Mas meu projeto é das artes visuais e vou lidar com performance. Posso trazer alguém do teatro, porque já está dentro desse loco também, né? Porque um projeto em si, ele acaba absorvendo muitas outras áreas também, né? E às vezes tentar, de alguma maneira, criar um coletivo durante esse percurso para que um possa ajudar o outro também. Porque às vezes eu observo que, por exemplo, a TBT é um grupo muito forte, mas eu não sou do teatro, mas lá eles têm um coletivo muito bonito, o qual eu me inspiro, e eu quero que as artes visuais, modo de design, também tenham, sabe? Mas como que a gente se insere nesses lugares, né? Como é que a gente pode, de alguma maneira, criar esse diálogo para todo mundo junto participar desse processo, né? É um pouco essa fala, assim, de que a gente sente essa carência dos coletivos, né? Da nossa setorial, que talvez seja uma dificuldade em outras setoriais, mas a gente também se inspira nas outras setoriais para tentar fomentar, né? Então, acho que a fala da Manu também é nesse lugar de nós, enquanto conselheiros, às vezes tentar unir nesse processo de construção dos projetos, né? Porque ideia a gente tem, a gente só às vezes não sabe como incluir isso dentro da cultura, né? E é só na vivência de escrita de projeto que a gente começa a perceber essas demandas, né? Do que é uma contraproposta, uma contrapartida dentro de um projeto, o que é o objeto de um projeto, e é só no dia a dia, né? Então, se a gente puder trazer essa galera para lutar junto, com certeza o conselho cresce também, né? Com certeza. Show! Eu só queria complementar o que o Pedro falou, porque ele cita a TBT e... Posso, Elton, rapidinho? Pode. Soila? Pedro, a TBT surgiu, e daí de tu falar de como se inserir, né? Como acontecer a coisa. A TBT surgiu porque quem estava à frente na Secretaria de Cultura da época chamou os artistas para perguntar o que os artistas precisavam. E daí, nessa reunião com os artistas de teatro, foi dito o que a gente precisava. E se criou uma parceria a partir da demanda dos artistas que estavam ali de teatro. Então, foi uma ação que veio de quem estava à frente da fundação, que trouxe muitos artistas para dentro da fundação, e a partir desse debate se criou esse movimento que hoje é a TBT, e que está há 15 anos aí discutindo política pública e o fazer teatral. Talvez uma das maneiras de se pensar é conversar com a secretaria para que talvez ela faça uma chamada para artes visuais e moda para ouvir o que as artistas dessa área precisam, e daí, a partir dessa conversa, fortalecer isso que vocês já estão criando. Só o exemplo do que aconteceu com a TBT, que acho que pode ajudar
a pensar um movimento dentro da área de vocês. Show. Mais alguém quer compartilhar alguma coisinha ainda? Ou vencemos? Tem no chat, peraí. Ah, o Pedro botou obrigado, Rafa. Show. Gente, então acho que é isso. Vencemos nossa reunião do conselho, nossa última do ano. Mas antes da gente ir, né, temos conselheira de aniversário. Parabéns, Teri. A Teri tá aqui ainda, né? Parabéns para ela. Se fosse reunião presencial, a gente ia ter um bolinho na reunião. Parabéns. Parabéns para você. Viva Tere. Arrasou, Tere. Perfeita. Tenha muitos anos aí se dedicando à cultura, ao conselho. Você é incrível. Feliz dia para Tere. E aí, no mais, gente, né? Isso, então, só desejar o... Vocês me ouvem? Socorro. Minha internet tá péssima. Me ouvem? Ah, voltei. Voltei ou não? Alô? Alô? O Elton voltou. Ah, ele não, que é, caiu tudo, diz ele. Mas então tá, vamos encerrar, tá? Muito obrigado. Desejo, né, boas festas para todo mundo. Agradeço a parceria, a paciência e as discussões, né, ao longo desse ano. Todas as trocas de ideias que eu chamo muitas vezes de discussão são válidas. O que eu acho que tá rindo? Não tá rindo de mim, né, Camila? Eu tô, porque a internet enfim, também gente, dá um delay. Boa tarde para todo mundo, obrigada. Mas eu também tô. Acho que a minha internet ela foi muito exibida já hoje. Tu começa a falar e fica. Obrigada. Então tá, gente, mas muito obrigada. Desculpa, como dizem, desculpa qualquer coisa, né? Eu acho que foi um ano, apesar dos pesares, bastante construtivo, né? E que apesar das diferenças, a gente possa sempre discutir e se respeitar. Acima de tudo, eu acho que respeito e empatia é uma palavra muito importante. E é isso. Todos. Até a próxima. E vamos lá. Beijo. Tchau, tchau, gente. Beijo.